hoje o Senhor quer te dar uma chave, que você pode abrir uma porta na sua vida, muitas portas na sua vida. E que o Espírito Santo possa revelar essa palavra para nós, né? Então, assim, o que fala? Aqui o profeta Oséias é usado para dizer, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E depois lá em Isaías diz que o povo ia ser levado cativo porque faltou entendimento. E o povo vivia num momento aqui da história, irmãos, que até aparentemente tudo parecia bem. Parecia que havia paz, abundância, tranquilidade, mas na verdade, esse povo ele estava vivendo em iniquidade, ele estava vivendo em idolatria, ele estava vivendo em ódio. E aí a palavra de Deus diz, olha, porque faltou entendimento, vai vir a destruição. E foi um diagnóstico, na verdade, que Deus deu para eles da situação que eles estavam vivendo. Né, que o motivo da destruição chegar é a falta de entendimento, a falta de conhecimento. E hoje não é diferente, né, irmãos? Porque aquilo que a gente entende, aquilo que a gente pensa, é a maneira como a gente age e toma as nossas decisões. Aquilo que passa na nossa cabeça faz a gente ir pegar a direita ou pegar a esquerda, tomar as decisões na nossa vida. E essa palavra é para nós nessa noite. O meu povo pode ser destruído se lhe faltar conhecimento, entendimento. Mas não é qualquer entendimento, né, irmãos? É o entendimento do quê? Lá em João 17, Jesus, quando vai fazer uma oração por nós, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o entendimento que nós precisamos ter, o conhecimento para ser vitoriosos, para ser vencedores, é a palavra de Deus. É sobre ela que nós vamos falar nessa noite. Né? E nós vivemos num tempo que não nos falta informação. Né? A gente tem o celular na mão, a gente tem Google, tudo que a gente quer saber muito rápido, até a respeito da palavra de Deus. Às vezes eu quero achar um versículo e eu não sou muito boa de memória. Eu corro lá no Google, digito o que eu quero, já logo aparece ali. Então é muito fácil. A informação, a gente tem demais. Essa é a situação daqui, né, da nossa igreja. Esse povo ali, ele perecia porque faltava. Além de eles não quererem dar ouvidos, os sacerdotes ainda estavam falhando em pregar a palavra, em ensinar para o povo. E hoje isso é diferente, né, irmãos? A gente é alimentado aqui a cada culto. A gente tem informação sobrando, que não cabe nem na nossa cabeça. A gente tem toda a informação que a gente precisa. Mas muitas vezes nos falta entendimento do mundo espiritual. Entendimento do que realmente a palavra de Deus está falando, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse entendimento. Muitas vezes a gente está preso em diversas áreas da nossa vida. Você vem na igreja, você participa do culto, mas você tem áreas da sua vida que parece que você não recebe vitória, que parece que você não vence. E muitas vezes a gente até quer culpar as pessoas. Minha vida é assim, porque o meu marido é assim, ou porque os meus filhos são assim, ou porque o Brasil está assim, desse jeito mesmo. Mas a palavra de Deus diz lá em João 8,32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós conhecemos, e antes eu li, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós conhecemos essa palavra, nós podemos ser livres, irmãos. Livres, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Nós podemos andar em liberdade quando nós temos um encontro com a palavra de Deus. E essa palavra que eu venho trazer para os irmãos nessa noite é a respeito de uma experiência que eu tenho tido, né, que eu tive durante esse ano. Mais para o início do ano, eu estava num momento da minha vida pessoal, numa certa área, em que eu estava sendo afligida. Eu estava afligida. Os meus pensamentos, muitas preocupações a respeito de um assunto, muito estresse a respeito de um assunto.
E eu estava sendo atacada com pensamentos negativos, pensamentos para o futuro. Assim, eu não via um futuro bom, eu só conseguia ver um futuro ruim, né? E aqui eu abro um parênteses também, porque o inimigo é onde ele ataca, na nossa mente. Ele não vai se aparecer como um bicho feio, com galho e querendo nos assustar. Isso não nos leva a lugar nenhum. Mas ele ataca na nossa mente, nos nossos pensamentos. O pastor Carlão até falou na quarta-feira passada que muitas vezes a gente fala com alguém e a pessoa libera uma palavra e a gente tem que ter discernimento espiritual, porque às vezes não é a pessoa falando. Às vezes é o inimigo usando a vida dela, e aí eu até elevo isso para o nível do nosso pensamento. Às vezes não é nem a gente mesmo pensando, é o inimigo jogando setas, atacando a nossa mente, para que a gente venha a ser confundido, para que a gente fique desanimado, para que a gente desista da caminhada, para que a gente fique fraco, não busque o Senhor, não veja uma esperança, uma solução, não desfrute de tudo aquilo que Deus deu para nós. O tema, irmãos, da palavra nessa noite é como desfrutar da poderosa palavra de Deus. Uma vez eu já falei aqui, o inimigo, quando ele não consegue, irmãos, tirar a nossa bênção, ele tenta fazer com que a gente não consiga desfrutar. Ele tenta fazer com que você não tenha prazer, com que você não desfrute, com que você não use daquilo com alegria. E é isso que ele tenta fazer conosco com a palavra de Deus. Ele não conseguiu tirar isso de nós. O Senhor nos deu, isso aqui é um presente de Deus. Mas ele tenta nos enganar, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E é na nossa mente, irmãos, que ele age, e já é assim se nós formos olhar para a palavra desde o princípio. Com Eva foi assim. Como é que ele enganou ela? Não posso dizer nem que foi com uma mentira, foi com uma meia-verdade, que já é uma mentira, né, irmãos? Então é assim que ele trabalha, jogando setas na nossa mente. E no começo desse ano eu me encontrava sendo afligida. Só que, irmãos, eu não tive entendimento. Quer dizer, eu tive, mas só que demorou um pouco. A gente é um pouco assim, lento, né? A gente tem uma lentidão quanto ao mundo espiritual para entender, embora que a gente está aqui ouvindo a palavra, todo culto, a gente tem experiências, mas a gente é um pouco lento em entender que a gente vive num mundo que não é só natural. Que o que acontece aqui também é reflexo do mundo espiritual, que existe demônios ao derredor de nós trabalhando para nos desanimar, para nos afligir, para que a gente não venha desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou para nós e de no final ter uma vida eterna. E eu estava sendo afligida, irmãos, com esses pensamentos, com essa situação, e aí eu olhava para a situação e eu dizia assim, ó, não é normal. Eu falei para o Maurício, não, isso não é normal. Mas o que eu achava é que não era normal no mundo físico. Eu não tinha entendido ainda, irmãos, que não era normal, era no mundo espiritual. E não é normal, e aí, falando para o Senhor que não era normal, até que um dia a mãe chegou para mim e ela disse, ô Priscila, tu não acha que a gente está sendo muito afligida por essa situação? Vamos fazer um propósito de oração. Por esse motivo, a respeito desse assunto. E daí, irmãos, foi quando eu me posicionei. Porque o que é se posicionar? É tomar uma atitude diferente. É dizer, eu vou guerrear por esse assunto. Passou pela minha cabeça, quem sabe seja espiritual. E o mundo espiritual é tão real quanto o físico, né, irmãos? E aí eu me posicionei. Eu comecei a orar. Eu já tinha falado para o Senhor a respeito dessa situação, mas assim, daquele jeito, assim, que a gente fala, ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, eu estou sendo afligida. Sabe, choramingando assim, reclamando. E aí eu resolvi me posicionar. Aí eu comecei a orar. E quando a gente se posiciona, irmãos, Deus também se posiciona. Ele não nos deixa confundido e Ele não nos deixa perdido. Aí eu resolvi me posicionar. Senhor, eu vou guerrear. Se isso é uma batalha espiritual, eu vou guerrear. Daí começamos a orar. E Deus me deu uma palavra. Lá em Daniel, que quando Daniel começa a orar,
o Senhor envia um anjo e diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração em me buscar, eu vim. Deus já me mandou para guerrear a tua causa. Aí eu entendi, é espiritual. Aí o Espírito Santo falou comigo: jejua. Faz 10 dias de jejum de Daniel, 10 dias. É engraçado, irmão, tu dá o primeiro passo. Aí o que Jesus começa a fazer? Te ensinar, te dar entendimento de como é que tu vais guerrear essa batalha. Ele não nos deixa confundir. Eu me posicionei e ele começou a me dar entendimento, através da palavra. Me deu a palavra, me deu o versículo de Daniel e disse: jejua. Aí eu jejuei os 10 dias e nós orando. E depois do jejum, passou esse tempo e aí o Senhor me deu uma nova direção. Eu ouvi uma palavra e eu tive um entendimento através da palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos lá em... Não precisa abrir, irmãos. Os irmãos colocam aqui Marcos 16... Marcos capítulo 16, 17, 18, diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E outra palavra que fica lá em Lucas 9:1, diz assim, ó: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem todas as enfermidades. E aí, irmãos, foi que abriu o meu entendimento. Por isso essa palavra dessa noite: o meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Eu me posicionei e Deus foi dando as diretrizes. E aí depois o Senhor me mostrou o quê? Priscila, eu te dei autoridade para expulsar esse demônio. Então, como é que tu tens que orar? Não é orar assim: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, está acontecendo isso. Não! Expulsa o demônio. Expulsa. Usa a autoridade que eu te dei. Aqui está aqui, irmão. Está escrito na palavra. Mas a gente lê e não entende. Ou não faz. Não sei, ou não acredita o suficiente para fazer. Mas a arma está aqui, a direção está aqui. E aí eu disse: o Senhor não vai mandar um anjo do céu para expulsar esse demônio. Ele me deu a autoridade para expulsar esse demônio. E eu preciso usar dessa autoridade que Ele me deu. É assim que Ele trabalha, a palavra está aqui, é nosso manual. Aí, irmãos, a minha oração mudou. Eu comecei: Senhor, eu repreendo. Caia por terra todo o mal que está agindo assim. E comecei a usar a autoridade que Deus me deu. E Deus me deu vitória, irmãos. Então, quando a gente se posiciona, o Senhor começa a abrir o nosso entendimento. E aí a gente precisa ser direcionado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nosso manual de vida. Ela é nossa bússola e ela tem princípios. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Ela é nosso manual. Só que a gente, às vezes, irmãos, espiritualiza demais a Bíblia. Não fiquei doida. Ela é espiritual, mas a gente espiritualiza demais. Não, a Bíblia é para ser usada no dia do culto, a gente pensa. Só serve lá na igreja, ou para mim orar lá de manhã cedo. Não, irmãos, a Bíblia é nosso manual de vida. Aqui a gente encontra o que a gente precisa, como a gente precisa caminhar, como a gente vai andar. Ela tem tudo o que a gente precisa. Quando você entender o poder que há na palavra de Deus e as promessas que estão aqui descritas, nós vamos poder desfrutar do que o Senhor tem para nós. O Senhor deu um presente para nós e a gente está esquecendo de desfrutar. Não de usar a palavra de Deus só para decorar ou só quando vem na igreja. Não, irmãos, naquele teu problema normal, lá do cotidiano, da tua vida, do dia a dia. É lá que essa palavra se encaixa. Lá dentro do seu casamento, lá quando você vai educar o seu filho, lá quando você está triste, uma depressão está querendo entrar no teu coração, é nessas horas que essa palavra se encaixa. É lá no seu trabalho que às vezes você não sabe como agir, é lá que nós precisamos usar essa palavra. Então essa palavra ela não é
a gente tem que parar de dividir. Eu tenho a hora que eu sou a Priscila espiritual e a hora que eu sou a Priscila do cotidiano, da vida secular, como dizem. Não, irmãos. A gente é cidadão dos céus. A gente é filho de Deus aqui na igreja, é filho de Deus lá no nosso trabalho, é filho de Deus lá dentro da nossa casa. E em todos esses lugares a gente pode desfrutar do que essa palavra tem. Irmãos, lá em João, só que aquilo que eu falei, a palavra de Deus, ela é nosso manual de vida. Aqui tem os passos para a gente seguir. Ela é nossa bússola, nos dando a direção, decisões que a gente precisa tomar, mas ela tem princípios. E sem os princípios, não dá para acessar nem o manual de vida, nem a bússola. Para desfrutar os teólogos dizem que há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Para desfrutar dessas promessas, precisa estar dentro dos princípios. Então, o primeiro passo, irmãos, para você desfrutar da poderosa palavra de Deus é: analise se você está andando dentro dos princípios. Tem princípio para tudo, e hoje em dia a gente tem o Google que ajuda, tem o pastor Marcos que é uma Bíblia ambulante. Então eu preciso de uma direção a respeito de uma determinada área da minha vida, eu vou atrás. Quais são os princípios? Tem alguma coisa dando errado na minha vida, essa área não vai. A minha área financeira não vai. Então, vai olhar os princípios, irmãos. Vai ver se você está pecando em alguma coisa, se você está falhando. Que a palavra que você não está conseguindo acessar a promessa que está aqui. Por exemplo, eu separei um exemplo para ficar mais claro. A esposa quer ganhar o esposo para Jesus. Ela vem para a igreja sozinha e ele não vem. O que a palavra de Deus fala sobre isso, irmãos? Em Atos 16:31 diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, né? Mas qual é a condição? Crê no Senhor Jesus. Você tem crido no Senhor Jesus? Você tem andado como Ele mandou andar? Lá em 1 Pedro 3:15 diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Então isso é o quê, irmãos? É um princípio. O marido não é cristão. Aqui está a receita como essa mulher deve agir, sem palavras, mas ela está lá, todo culto que ela vem na igreja, ela diz, tu não vai na igreja? Tu sabia que se tu não for, tu vai para o inferno, né? Tu sabia que se tu não tiver Jesus, não sei o quê? Tu sabia que tu precisa de Jesus? Tu tem que mudar? Essa mulher, essa esposa que está vindo na casa de Deus, ela está dentro do princípio? Não está, porque a palavra de Deus diz, a esposa ganha o marido sem palavras, através do que? Do procedimento, das atitudes dela. Efésios 5:22 diz assim, esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Essa esposa que quer ganhar o marido, um exemplo para ficar claro, né, irmãos? Ela não obedece, ela não é submissa, ela é mandona, ela é faladeira. Ela vai poder desfrutar, irmãos, das promessas que o Senhor tem aqui, se ela não estiver dentro do princípio, vai ser difícil, né, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela tem princípios para que a gente possa acessar as promessas do Senhor, para que a gente possa desfrutar desse manual de vida e dessa bússola que é a palavra de Deus. E esse exemplo, irmãos, da esposa é só um exemplo. Se você está com problema na vida financeira, a palavra de Deus tem princípios. Se você está com problema na educação dos seus filhos, a palavra de Deus tem princípios. A palavra de Deus tem princípios para muitas coisas, mas a gente precisa procurar. Então eu te aconselho, o primeiro passo, irmãos, para desfrutar dessa poderosa palavra de Deus e de todas as promessas que estão aqui, é analisar a nossa vida, se nós estamos dentro dos princípios, se nós estamos cumprindo os princípios. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa noite, né?
para que a gente possa realmente fazer uma análise de nós mesmos e ver, Senhor, isso aqui, essa área não está indo, não estou crescendo nessa área. Será que tem algum princípio que eu estou falhando, que o Espírito Santo possa nos revelar? Aí o segundo passo, irmãos, para desfrutar dessa palavra gloriosa, eu quero ler com os irmãos lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 13 ao 18. Efésios 6, do capítulo 13, do versículo 13 ao 18, diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui em Efésios fala, irmãos, sobre as armaduras de Deus. E de toda a vestimenta desse soldado que fala, capacete, a couraça, o escudo, a palavra de Deus fala que a Bíblia, que a palavra, ela é a espada. E a espada, irmãos, ela é a única parte da vestimenta que ela precisa ser usada para atacar. O resto é para defender, né? Capacete, couraça, escudo é para defesa, mas espada, ela precisa ser usada. Não é para deixar parada. Imagina o pastor Marcos, nós temos um problema aqui na igreja, pode entrar bandidos. Ele pega, compra uma espada daquela de samurai bem afiada e ele coloca dentro de uma caixa blindada aqui e ele fecha. Porque ele quer guardar, acha muito bonita. Quando chega alguém para atacar, vai dar para acessar essa espada? Não vai. Então a gente tem que cuidar, para não estar deixando a palavra de Deus de lado e não acessando essa palavra. Ou se eu tiver com uma espada aqui na minha mão e entrar alguém para me atacar, e eu deixar ela aqui parada, vai resolver, irmãos? Não vai, eu preciso usar. Então, a espada, a Bíblia, ela precisa ser usada. Ela é uma arma de guerra que o Senhor nos deu. Então, quando a aflição chegar, tu tens a Bíblia lá na tua casa, mas se ela ficar lá em cima da estante e você não for lá dizer, Senhor, eu estou com um problema aqui, Senhor, deve ter alguma instrução aqui para mim vencer esse problema. Eu vou achar, vou perguntar para o pastor se ele sabe o que está escrito a respeito disso. Eu vou lá no Google digitar, eu vou ler a palavra, deixar o Espírito Santo me revelar. Se nós não usarmos, irmãos, não serve de nada. Então isso aqui é um presente poderoso que Deus nos deu para nós viver esse tempo. Aqui, se nós formos analisar aqui em Efésios 3, diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o dia mau, ele chega, irmãos. Ele chega, uma hora ele chega numa área para um, numa área para outra. É como eu digo, o Satanás está direto ali, tentando minar a nossa mente com coisas que não são de Deus, e a gente precisa estar revestido, e a gente precisa usar essa palavra. Nós estamos muito passivos, irmãos. Nós estamos muito conformados, a aflição vem, é aquilo que eu falei, é experiência, essa palavra veio de uma experiência. Eu estava sendo afligida e eu estava choramingando, contando para um, contando para outro, e eu não tinha me posicionado para atacar o inferno com a arma que o Senhor me deu. E que é poderosa. Então, assim, para você poder desfrutar da palavra de Deus, das 8.000 promessas que estão aqui, você precisa usar, irmão. No momento que a aflição vier, eu te aconselho, não procure ninguém para desabafar, para contar. Procure aqui, irmãos. Aqui tem solução para tudo. E aqui tem as armas que nós precisamos para lutar. Então, o segundo passo: acesse e use a arma que Deus te deu. Primeiro passo é: veja se você está dentro dos princípios. Estando dentro do princípio, se não está, irmão, conserta. Dá tempo. Está tudo dando errado, estou fora desse princípio, vou consertar.
Deus está aqui, na hora que tu pede perdão, Ele já perdoa, muda de atitude, muda de direção, pronto. Vida nova. E aí acessa e usa a arma que Deus te deu. E o terceiro passo, irmãos, está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 28. Que diz assim, irmãos, ó. Diz assim, ó, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Aqui, irmãos, Jesus está falando, ele acaba, é o final do Sermão da Montanha. Então, o que é o Sermão da Montanha? São muitos princípios que Jesus ensina para a vida do cristão. Jesus começa o Sermão da Montanha e fala, ó, façam assim, façam assado, ajam desse jeito, ajam daquele jeito. Começa lá no capítulo 5, se eu não estou enganada. E ali, Jesus vai dando muitas instruções de como a gente, povo de Deus, precisa viver. E aí ele termina todas essas instruções e ele diz, olha, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou comparar vocês com uma casa. Como um homem prudente, que fez uma casa sobre a rocha, é igual aquele que pratica a palavra de Deus. E é engraçado, irmãos, que se nós formos comparar esse versículo com o primeiro que eu li lá de Oséias, que diz assim, ó, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Fala de destruição. E aqui, quando Jesus fala sobre um homem que pratica a palavra, que não pratica a palavra de Deus, ele também está falando sobre destruição. E isso é que o inimigo quer fazer, né? Nos destruir em todas as áreas da nossa vida. Ele não está feliz que você... Ele até aceita que você venha aqui, mas ele quer que você tenha um casamento destruído, ele quer que você tenha uma vida financeira destruída, ele quer que você tenha os seus sentimentos, a sua vida emocional destruída. O inimigo trabalha para isso, sabia? Porque Jesus prometeu que nós teríamos vida e vida com abundância. Eu tenho dito nas minhas orações, Senhor, eu quero desfrutar de todas as tuas promessas. Jesus prometeu paz. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Então eu não posso andar inquieta. Jesus prometeu abundância. Então eu não posso andar com escassez. Tem muita promessa aqui para nós, irmãos, mas nós não reivindicamos. Nós achamos que ela está ali, ela está ali. Nós podemos acessar. Isso é um presente que Deus nos deu. Então o terceiro passo, irmãos, é pratique essa palavra. Para que ela possa se cumprir na nossa vida. Jesus termina dizendo, olha, eu assemelho um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tentou vir o vento, veio o rio, veio a aflição, tentaram destruir ele, mas ele ficou firme, porque ele estava praticando a palavra de Deus. Então faz toda a diferença na vida, se nós queremos desfrutar dessas bênçãos, nós precisamos praticar o que a palavra de Deus nos manda. E para isso a gente precisa observar, né, irmãos? Está lendo, está ouvindo, está aqui escutando, se alimentando, guardando no nosso coração. Tem coisas que a gente precisa escrever, irmãos, e colocar no lugar para não esquecer. Porque cada um tem uma fraqueza numa área diferente, mas para tudo o Senhor tem remédio. Para tudo o Senhor tem uma direção aqui na palavra de Deus, mas nós precisamos estar mais atentos. Nós temos andado distraído. A arma desses tempos,
do nosso inimigo é nos fazer ficar distraídos. Distraídos, pensando, não é espiritual. Deve ser normal isso, eu vou ter que viver assim mesmo. Ele quer nos fazer distrair. Não, irmãos. Nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que estão nessa palavra. De tudo que está, são mais de 8.000 promessas. E eu quero te aconselhar nessa noite. Se você está sofrendo em alguma área da sua vida, não espere, se posicione, vá para a palavra de Deus e veja, Senhor, qual a direção que tu tens para isso aqui, qual é a solução, qual o remédio que tu tens para isso que eu estou passando, porque assim como no mundo físico, né, há um tipo de remédio para cada problema. A gente às vezes quer matar um rato com um matador de mosca, e matador de mosca é para ser usado na mosca. E a gente precisa ir aqui, ver, poxa vida, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, a mulher deve ganhar o marido sem palavras. Mas os filhos, o que a Bíblia fala? Ensina, fala, no deitar, no levantar, no andar pelo caminho, vai falando. Então, existe uma direção para cada situação. E está tudo aqui nessa palavra, é nosso manual de vida. Só que a gente não pode ter preguiça, ter medo, ou até ter falta de fé, né, irmãos? Porque às vezes a gente acredita mais nas coisas que a gente vê aqui, é mais fácil a gente acreditar. Vou correr para alguém, vou correr para o pastor Marcos contra o meu problema. Irmãos, essa espada aqui, é para te usar, é tua. O teu problema, quem vai atacar com essa espada é você. Então, a palavra de Deus, na hora que a gente for orar, eu me lembro quando eu não tinha o Benjamin ainda, sempre que eu ia orar, eu dizia, Senhor, a tua palavra diz que tu faz da estéril uma alegre mãe de filhos. E a gente deve fazer isso, deve determinar a palavra, quando for falar com o Senhor, Senhor, te lembra, a tua palavra fala isso, a tua palavra fala aquilo. Então, a palavra de Deus, irmãos, é uma arma de guerra, que você pode usar para todas as áreas da sua vida. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que a gente continuou orando, eu e a mãe. E aí se levantou outro problema. Não posso contar o que é tudo muito pessoal, né? E só que aí eu já estava treinada. O Senhor já tinha me mostrado, o inimigo se levantou, eu preciso repreender. E aí nós duas, repreende. E daí, irmãos, não queria cair por terra. Daí a mãe teve um sonho. Daí o Senhor mostrou para ela. O sonho pode ser interpretado pela palavra. Que tem demônios que Jesus falou que só sai com jejum e oração. E aí Deus deu uma outra direção para essa situação. Na palavra. Então quer dizer, tudo está aqui. Quando a gente se posiciona, irmãos, o Senhor vai mostrando. Faz assim, minha filha. Ora desse jeito, minha filha. Faz aquilo. Só que às vezes a gente é afligido e a gente não sai desse lugar de inércia espiritual. A gente não consegue tomar uma posição. Irmão, peça ajuda se tu se encontra assim nessa noite. Peça ajuda para alguém orar contigo. Para alguém procurar aqui os versículos que podem te embasar nessa situação. Para você se posicionar e esse demônio vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então se coloca de pé nessa noite. A palavra não é muito longa, mas ela é poderosa, irmãos. Como eu falei para os irmãos no começo, é uma chave. Eu quero te convidar a partir dessa noite, irmãos. Quando surgir uma aflição, se posicione. Lembre dessa palavra, que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus é uma arma. Sabe, não aceite mais ser afligido por Satanás e ficar, ai, Senhor, gemendo ali. Não, irmãos. Você pode chorar aos pés do Senhor, chora, porque é bom chorar aos pés do Senhor, mas Ele também te deixou uma arma. Certo? Ele olha para nós, às vezes, e pensa, minha filha, está aqui, minha filha, está aqui, usa, minha filha, usa a arma que eu te dei.
Usa, está aqui, o caminho está aqui, a direção está aqui. Luta com a arma que eu te dei, vence, derrota esse inimigo. Irmãos, vamos nos posicionar, o Senhor está nos chamando. Essa igreja é uma igreja que tem pregação da palavra de Deus, que tem homens e mulheres que conhecem da palavra, que podem te ajudar. Saia da inércia espiritual, não aceite mais Satanás atacar a sua vida e você ficar choramingando, entristecido, cabisbaixo. Não! Nós somos vitoriosos. O Senhor Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Não há guerra que Ele não vença, numa batalha que seja poderosa demais para Ele. Sabe o que Ele falou? Pai, está consumado, irmãos, a nossa vitória é certa. O inimigo, ele tenta nos afligir com mentiras, para que a gente venha andar desanimado, para que a gente venha andar desestruturado, para que a gente venha andar fraco. Porque ele quer nos afligir, ele quer nos atacar. Mas nessa noite eu quero te convidar, te posiciona. Não sozinho, porque na nossa força a gente não chega a lugar nenhum. Mas essa palavra tem direção para a nossa vida. Essa palavra tem solução para os nossos problemas. Basta usar. Fecha os teus olhos agora, vamos orar. Eu quero perguntar, irmãos, se há alguém nessa noite que quer se posicionar com um problema na sua vida, que tem te afligido, e você quer se posicionar nessa noite, saia do teu lugar, vem aqui na frente, os pastores vão orar por você. Você quer tomar uma posição, mas aí eu te digo, tome uma posição pela palavra. Se a palavra diz, faça, irmãos, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja tão bom, mesmo que seja complicado, faça. Quem anda nessa palavra não fica confundido. A palavra de Deus diz, luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Então, irmão, a palavra tem a direção. Muitas vezes não é o caminho que a gente gostaria de tomar. Muitas vezes a gente precisa a palavra diz se cala, a gente gostaria de falar. Muitas vezes a palavra diz olha, se humilha, e a gente gostaria de se exaltar. Mas vamos cumprir essa palavra para ser vitoriosos, para poder acessar tudo aquilo que nas regiões celestiais já está disponível para nós. Porque todas as bênçãos já estão disponíveis nas regiões celestiais. Senhor, Pai amado, Pai querido, os teus filhos se posicionaram nessa noite, Deus. Dá uma direção, o Espírito Santo conduz os teus filhos, abre os olhos espirituais, esteja direcionando a vida deles de acordo com a tua palavra, para que eles possam, Senhor, desfrutar das tuas ricas bênçãos, das tuas grandiosas promessas que estão escritas nesse livro, meu Deus. Senhor, nos dá ousadia, Pai. Senhor, porque a tua palavra diz que tu não nos desse espírito de medo, mas de ousadia, de fé, de moderação. Senhor, nos dá ousadia para acessar tudo aquilo que tu tens nos dado, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá entendimento nessa noite, Pai, para cumprir a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho